Bom, o Elivaldo segue aqui com a gente no Notícia da Manhã às 7 horas e 23 minutos. Já já nós vamos conversar com o presidente do PSL, o partido de Bolsonaro, aqui no Piauí, Fábio Sérvio. E vamos, Elivaldo, agora ouvir um trecho do pronunciamento feito pelo presidente eleito Jair Bolsonaro logo após a confirmação da vitória ontem sobre Fernando Haddad. Esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. O governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Falando aí sobre o que pretende avançar em termos, inclusive, de relação internacional e especialmente nesse início aí da fala que nós separamos, e isso ficou muito enfatizado ontem no discurso do presidente eleito, controlar, dar liberdade, respeitar as leis, a Constituição, já que ele foi muito criticado durante a campanha política de que poderia se sobrepor à Constituição, chegou a pensar-se, inclusive, na formação de um grupo para repensar alguns pontos constitucionais, as interferências no Supremo Tribunal Federal, que durante a campanha também ressoaram através das declarações do filho de Bolsonaro, mas no discurso ontem de respeito às liberdades individuais, já que ele recebeu também muitos rótulos de respeito às instituições e à legislação, isso prevaleceu de forma muito enfática, né, Elivaldo? Foi muito correto e oportuno o primeiro pronunciamento do presidente eleito Jair Bolsonaro, Nádia. Como você bem falou, ele desmistifica aquela palavra de intransigência, de identidade com intolerância, com ditadura, enfim. Falou como chefe de Estado de uma nação democrática, respeito às leis, às regras, mas também com uma palavra muito dura em relação ao que pretende fazer em relação a mudanças do país, tanto do ponto de vista da economia, como também da própria administração da máquina pública. O Piauí deu a Bolsonaro a maior votação, já tinha dado no primeiro turno com 63% dos votos e agora no segundo turno 76% dos votos dos piauienses foram dados a Bolsonaro, a maior votação proporcional do país. Desculpa. A Fernando Haddad, exatamente. A Fernando Haddad, que Fernando Haddad saiu vitorioso em todo o Nordeste, inclusive no Ceará, quando ele não tinha vencido no primeiro turno por causa de Ciro Gomes, e teve aqui no Piauí 76% dos votos dos piauienses. E eu queria saber aqui do presidente do PSL, como é que deve ser essa relação do candidato Jair Bolsonaro com estados nordestinos, especialmente como o estado do Piauí, que é administrado pela oposição e que deu uma votação tão expressiva para o candidato opositor a ele. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. O Jair tem um grande projeto para o Nordeste. E esse projeto passa pela libertação do nosso povo. Se a gente lembrar, durante a campanha e nesse pronunciamento já como presidente da República, ele o tempo todo usou a palavra liberdade e libertar. A gente precisa dar condições de desenvolvimento, não só econômico, mas desenvolvimento pessoal, social, humano para a nossa gente, para o Nordeste. Realizar obras que sejam de interesse do povo e não somente de interesse dos políticos. Então, acho que é priorizando a população, como ele fala, menos Brasília e mais Brasil, é menos Brasília e mais Nordeste também. É menos... Os nordestinos não precisam ficar receosos de jeito nenhum. De nenhum tipo de retaliação administrativa. Jair tem um carinho especial pelo Nordeste, fala muito do Nordeste, tem ligações familiares com o Nordeste, e ele agora é o presidente de todos, ele é o presidente do Brasil. Então, a gente tem a certeza, Elivaldo, de que com a seriedade dele e do governo dele, a forma de agir,
a composição técnica que o governo vai ter e a coragem de combater a corrupção que ele tem, o que é menos vai render muito. E o Nordeste vai ver a solução da seca, o semiárido resolvido, grandes obras de desenvolvimento que gerem desenvolvimento econômico, desenvolvimento social acontecer aqui no Nordeste pela primeira vez na história. Presidente, como fica o PSL, o tamanho do PSL no Estado? Apesar do seu bom desempenho eleitoral, estreando numa eleição, teve um bom desempenho eleitoral, mas o PSL ainda é uma sigla pequena do ponto de vista de representação no Parlamento, por exemplo, na Câmara, na Assembleia, Câmara de Teresina na Assembleia, na Câmara Federal, não elegeu nenhum deputado federal. Como o senhor imagina que vai ficar o PSL no Piauí? O senhor segue estável, politicamente falando, na presidência da sigla? Eu queria até complementar essa pergunta do Bolsonaro, se o senhor do Alivaldo, se o senhor me permite, mas é que em outros estados, e em muitos estados, nós tivemos muitos candidatos que foram alavancados pela candidatura de Bolsonaro, tanto que se fez a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. Por que o senhor acha que esse fenômeno não aconteceu aqui no Piauí? Em primeiro lugar, tem a dificuldade do Nordeste ser controlado pelo PT. Isso aí foi um fato que foi demonstrado na eleição. Enquanto o Brasil todo caminhou nesse projeto de renovação política, renovou a Câmara Federal, renovou o Senado, o Nordeste ele teve menores índices de renovação. E no estado do Piauí esses índices foram menores ainda. Foram eleitas as mesmas pessoas que a gente já via há muito tempo e assim deu uma continuidade a um projeto que já estava fadado. Eu acredito que tem um trabalho muito duro para a gente fazer aqui no Nordeste. Um trabalho de libertação realmente da população, de conscientização, de combate à compra de voto. Para mim, Nádia, quem venceu essas eleições foi a compra de votos, sim, no Nordeste, principalmente aqui no estado do Piauí, seja direta ou seja indireta, Alivaldo. Seja pelo medo, a gente recebeu relato de pessoas no interior do estado, que lideranças iam lá, olha, você tem que votar por isso, porque eu estou mandando, porque quem tem o controle sou eu. A gente precisa acabar com isso. Eu acho que foi a primeira eleição no país plenamente democrática. Mas faltou isso no Nordeste e o nosso trabalho é garantir que isso aconteça daqui para frente. Sobre a questão do PSL, Alivaldo, a gente tem um partido que era muito pequeno, que de repente se tornou o maior partido do Brasil. Não é fácil lidar com isso, mas sob a orientação de Bolsonaro, do Julian Lemos, do Bibiano, do Luciano Bivar, todo mundo, a maioria, eram pessoas novas no processo, pessoas que... Isso foi uma determinação, uma estratégia do partido em si, para renovar mesmo, provocar renovação política. Não é fácil lidar com isso. Não é fácil lidar com o fato de que agora o partido passa a ter o olhar de interesse de muitas pessoas, porque a gente olha politicamente. A gente olha o PSL como instrumento de renovação do país. E muitos políticos olham o PSL pelo fundo partidário que ele vai ter, que hoje é maior do que o PT, maior do que o PP e assim por diante. A gente não, a gente quer trabalhar. E eu acredito que essa é a orientação que foi dada lá atrás pelo Bolsonaro e é a orientação que a gente vai seguir agora, né? Queria agradecer ao presidente do PSL no Piauí, Fábio Sérvio, que inclusive foi candidato ao governo do estado no Piauí em 2018. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Nádia. Obrigado, Alivaldo. Bom dia. Boa sorte. E um novo Brasil nasceu hoje, sob tranquilidade, sob calma e mais verde e amarelo. Um abraço.